Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, estamos juntos mais uma vez nesta manhã. Quero dar as boas-vindas a vocês ao Momento Sublime e desejar a todos que estejam em paz, na presença de Deus, crescendo, observando cada vez mais os ensinamentos do Senhor, para que possamos aproveitar ao máximo também as bênçãos que Deus tem preparado para todos nós que andamos nos seus caminhos. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o assunto Deus nos criou com um propósito, né? A Bíblia Sagrada, de capa a capa, ela nos mostra que Deus nos criou com um propósito. Quando Deus criou o universo, Deus tinha um propósito. Quando Deus criou esse mundo que nós conhecemos e aquele que nós não conhecemos, Deus tinha um propósito. Mas especialmente Deus tinha um propósito maravilhoso quando criou o ser humano. Ele criou o ser humano para que tivesse alguém com quem conversar, se relacionar fora da Trindade. Então Deus, ele sempre se bastou. Deus sempre foi Deus. Deus não precisa do homem para ser feliz. Deus não precisa do homem para se realizar. Mas quando Deus criou o homem, Deus tinha um propósito. Deus queria com quem conversar, com quem se relacionar. E, portanto, criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós fomos criados assim, à imagem e semelhança de Deus, para que pudéssemos estabelecer relacionamento com Deus. Isso partiu de Deus, foi decisão de Deus, uma decisão soberana de Deus, e nos honra muito. Para nós é um privilégio poder crer nessa verdade que Deus nos criou, porque queria alguém para se relacionar aqui no mundo. Então isso deve alegrar muito o seu coração, porque alegra o meu coração. Isso diz que eu sou muito especial para Deus e você também é muito especial para Deus. Então Deus nos criou com um propósito. Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 13, nós temos o Salomão. Ele está terminando, chegou na fase final do seu livro, e vai falar sobre tudo aquilo que havia escrito, o propósito para o qual havia sido usado por Deus para escrever esse livro. E ele chega e diz assim: de tudo o que foi dito, né? De tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Então veja bem, ele chega para nós e diz: de tudo aquilo que foi dito, de tudo aquilo que eu escrevi, e eu escrevi, falei sobre muitas coisas, eu fiz muitas coisas, eu me comportei de muitas maneiras, eu escrevi muitos provérbios, muitas palavras, né? Eu escrevi muitos cânticos, e de tudo o que eu escrevi, né, o mais importante de tudo que eu escrevi, de tudo que eu disse, é: temei ao Senhor. Então, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. É como se ele chegasse e se apresentando a nós como sendo um mensageiro do Senhor, e no desejo de nos ver felizes, no desejo de que a vontade de Deus se cumprisse nas nossas vidas, e sabedor de quem somos, né, de como ele era, Salomão, e o quanto ele errou em momentos problemáticos da sua vida, o quanto ele se afastou, o quanto ele ignorou os ensinamentos do seu pai, né? O quanto ele se afastou dos mandamentos de Deus. Então ele, sabedor de que nós também somos iguais a ele, então ele chega e diz: para que vocês não errem como eu errei, para que vocês não batam cabeça como eu bati, para que vocês não cometam as mesmas loucuras que eu cometi. Então, tudo que eu disse, tudo que eu escrevi, o mais importante de tudo é isso:
temer a Deus. Deus nos criou para nos relacionar com Ele. Ele quer se relacionar conosco, mas o pecado roubou de nós os nossos melhores momentos com Deus aqui neste mundo. O pecado tirou de nós a verdadeira paz, a verdadeira alegria. E foi a falta de temor que fez isso. Foi a falta de temor que levou Salomão a cometer os erros que ele mesmo reconhece que cometeu. Foi a falta de temor que levou Adão e Eva a se afastarem de Deus, a desobedecer a Deus, a pecar contra Deus. Foi a falta de temor. Foi no momento de esquecimento disso que eles cometeram a loucura de pecar contra Deus. Então, se o pecado tirou o temor e esse fato tirou de nós as melhores experiências, o melhor que nós poderíamos oferecer a Deus, devemos retornar. E o retorno é através do temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Então Deus tomou providências para que isso fosse possível. Ele enviou o seu Filho Jesus para que ele morresse pelos nossos pecados, para que agora nós pudéssemos, ao invés de ter medo de Deus, nós pudéssemos crer em Deus, confiar em Deus, receber o amor de Deus como sendo algo que está à nossa disposição, está no nosso alcance. Agora nós podemos ter comunhão com Deus de novo. E essa comunhão em Cristo Jesus desperta em nós o temor a Deus. O reconhecimento de que sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós fugimos dos nossos propósitos. Sem Deus nós entristecemos a Deus. E por isso então o temor deve nos conduzir a buscar sempre, a vigiar sempre, a tomar conta da nossa vida, a policiar os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para que nós possamos estar diante do Senhor, sem medo de Deus, mas totalmente confiantes e totalmente reverentes, obedientes, porque isso fará com que nós retornemos ao estado inicial, ao estado espiritual que Deus preparou para todos nós. Quando isso acontece, então nós passamos a ser abençoados por Deus de novo. Outra vez, porque foi assim que Deus nos amou, é assim que Deus nos ama sempre, sempre de novo, querendo que nós voltemos a Ele, querendo que nós voltemos a ser abençoados de novo. Então, a orientação é essa: temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Pense nisso. Querido Pai, eu quero te agradecer, a Deus, porque posso voltar. Todas as vezes que eu retorno ao Senhor, eu encontro um Deus de boa vontade. E, portanto, eu quero reconhecer, Deus, as minhas fraquezas, a minha falência espiritual e reconhecer que somente o Senhor, em Cristo Jesus, pôde me dar segurança da vida eterna. E é em Cristo Jesus que eu retorno sempre para o Senhor. Me aceita, Senhor. Perdoa as minhas falhas. Conserta, ó Deus, a minha vida para que eu possa andar na Tua presença, temendo ao Senhor e obedecendo os Teus mandamentos. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados. Tenhamos todos um bom dia.